quando o seu pai, né, o pai de vocês, começou essa história. Como começou? Não talvez a Saturno, no começo talvez não fosse Saturno, mas como começou essa história de... Cara, acho que boi de rodeio aqui é um negócio legal, acho que eu sei fazer isso. Como começou isso, Marcelão? Ô, Juliano, então, rapaz, isso aí começou, eu acredito que por volta de 87, 88, quando o nosso pai começou a testar uns touros para rodeio, porque na época acho que estava começando o rodeio aqui de Piracaia, a FAPIP, e tinha também aqui o circo do Gauchinho, onde ele fazia o rodeio no circo dele, que era bastante conhecido aqui rodeio naquela época. Tinha rodeio no circo. Que legal, cara. É isso aí, o rodeio, uma das fases do rodeio foi essa, né? Tinha os circos de rodeio. E então foi, acho que vendo isso aí, com esse incentivo, o nosso pai sempre mexeu com boi, né? Ele comprava e vendia boi, trabalhava de buscar boi para o pessoal aqui da cidade, comprava um boi lá no sítio, pedia para ele buscar cavalo e tal. E aí ele estava nesse meio do campo, da lida, do dia a dia, e aí ele começou a testar, né, uns touros de rodeio, para rodeio, e aí deu certo, ele começou a mexer, e aí tinha que ter um nome, né? Aí ele começou a juntar alguns animais lá, tinha que ter um nome, e o nosso bisavô, ele se chamava Saturnino. Então, o nosso avô tinha o apelido de Zico Saturno, o nosso pai, alguns chamavam de Tião Zico, outros de Tião Saturno. E aí, lá entre os peões, lá na brincadeira, na conversa, o pessoal falava, ia Cia Saturno, por isso que ficou esse nome de Cia Saturno. Então, o nome já foi bem desde o começo mesmo, e ele começou a mexer com os animais e fez umas vendas de alguns animais lá atrás, e foi dando certo, e ele gostava muito e continuou com essa luta aí, até quando ele faleceu, com isso, que foi em 1998. Então, a Saturno começou por volta de 87, 88, lá, aqui em Piracaia mesmo, lá no sítio onde ele mexia lá. Então, praticamente, vocês nasceram dentro do eu rodeio, nasci, né? Quando eu nasci, minha família toda já mexia com boi de pulo. Quando eu nasci, desde que eu nasci. Cresci no café da manhã, costumo falar no café da manhã, no almoço, na janta em casa, sempre o assunto foi boi de pulo. Eu nasci em 82, então eu era criança quando meu pai começou a mexer. O Marcos é de 89, né, Marcos? 89. Então, quando ele nasceu, já nasceu no meio do boi de rodeio, já. E aí, é uma coisa muito gratificante, muito gostosa, né? A gente gosta demais. É uma paixão, realmente, o esporte. Na verdade, por que surgiu essa vontade? Todas essas provas que existem, desde o laço, montaria em touros, surgiu por quê? Porque na fazenda tinha os desafios. Você consegue montar nesse touro e tal? Vamos ver se você aguenta quanto. Começou no cavalo, né, Marcelo? Que no Brasil começou no cavalo. Sim, começou no cavalo. Porém, a história do rodeio. A montaria em touros é dos Estados Unidos, né? Eles que criaram a regra, eles que perceberam quantos segundos seria o ideal para um touro pular. Nos estudos deles lá, eles acreditam que o touro dá um máximo dele, de 0 a 8 segundos. De 8 segundos para frente, ele já começava a ter ele ia decair na performance. Então, por isso os 8 segundos, de ficar 8 segundos em cima dele. Se você aguentar os 8 segundos, você aguentou o ápice dele ali, entendeu? Entendi. Então, inclusive, a montar em touros, a prova de laço, laçar o bezerro, que é a prova de laço, nada mais é do que lá na fazenda você laçar um bezerrinho para curar o umbigo. Aí falava, vamos ver quem laça mais rápido? Aí, quem cura mais rápido? Então, é isso, laçar o bezerro. Então, já vem da nossa origem, né? A gente vem de fazenda, meu pai trabalhou em fazenda a vida inteira, depois teve seus próprios touros aí, mas tipo assim, a gente vem dessa origem, né, Marcelo? Porque, por exemplo, o Brasil, na verdade, ele se dá origem aí na área rural, né? Isso aí era uma coisa natural, né? Há anos atrás, né? Depois modernizou e parece que, nossa, isso é o fim do mundo, né? Não, isso aí, na verdade, é a origem, né, Juliano? É a origem, né? Para você ver, o nosso pai, ele tinha esse trabalho dele aí nas fazendas aqui. Às vezes o pessoal comprava um boi lá no sítio e tinha que trazer. E naquela época, caminhão era bem difícil, né? Então, aí ia buscar cavalo. E como o Marcos falou, o rodeio começou mais ou menos isso aí. O pessoal se reunia. Uma história legal é do rodeio de Barretos, por exemplo, que teve início, acho que em 1955, 56. Eu sei que esse ano está fazendo 70 anos o rodeio de Barretos. Então, foi perto dessa época aí. Barretos era um corredor de boiada, então o pessoal trazia boiada do Mato Grosso para São Paulo e tudo mais, e ali o pessoal que estava trazendo essas boiadas se encontravam, e aí tinha o peão daquela turma, o peão dessa turma, e falava, não, vamos ver quem que monta melhor nesse cavalo aqui. Tinha um cavalo lá que o cara estava trazendo que ninguém conseguia ficar em cima, e aí ali começou, né?
na verdade, antes do Foi rodeio de surgindo as Barretos. competições. O pessoal a competição entre os peões mesmo ali das boiadas, entendeu? E isso acontecia no dia a dia do campo, até que alguém chegou e falou, não, vamos fazer um evento aqui para ver quem que é o melhor peão. E aí que começou a história do rodeio. Do Barretos foi mais ou menos em 55. Isso era totalmente diferente. Depois que teve, acho que foi o Tião Procópio, né, Marcelo? Que foi o primeiro a ir lá buscar a corda americana. O Djangão, né? Fala, O Djangão e o Tião, né? Os dois. Que foram Tião lá, Procópio e o dois Djangão. brasileiros que foram para lá. Foram para os Estados ver Unidos. como era montar em touros lá, que lá já tinha mais regras, já tinha outras Sim, porque coisas. nos Estados Unidos começou muito antes, né, Marcos? Isso, então aí eles que trouxeram todas essas regras e começou a se basear aqui Começou a olhar como era lá. como um esporte mesmo, né? Como uma... Isso. Uma coisa... Hoje profissionalizou demais, né? Com a PBR, né? É um campeonato mundial muito bem premiado, os competidores aqui, inclusive aqui no Brasil, a maioria dos competidores tem o foco de ir para lá e fazer carreira lá nos Estados Unidos, que lá que está o campeonato mundial de montaria em touros, né?